Em Louisiana, na região de Bayou, nos anos 90, um homem baixo, acima do peso, de fala mansa, entregador de pizza, leitor de hidrômetros, vivia em um trailer com a sua mãe e a sua irmã. Ele parecia totalmente inofensivo, uma pessoa comum, e foi exatamente por isso que ele matou 23 pessoas ao longo de 10 anos sem que ninguém parasse, porque as vítimas eram invisíveis para a sociedade e ele sabia disso. Ele sabia que as suas vítimas não chamariam a atenção e ele usou isso para escolhê-las todas as vezes. Olá, eu sou a Pri, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o caso é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver do crime por aí, porque eu vou contar pra vocês a história de um homem que ele tirou a vida de vários outros homens. Bom, até aí a gente já tá acostumado a ver. Mas esse homem, ele foi um pouco diferente, porque as suas vítimas eram pessoas que ele marginalizava, pessoas que eram marginalizadas também pela sociedade. Eram pessoas que tinham acabado de sair da prisão, eram pessoas que moravam em condições extremamente ruins, como na rua ou em extrema pobreza. Eram pessoas negras que naquela época não se dava muita importância para casos assim. E enfim, eu não vou ficar dando muito spoiler, vamos para o caso de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos reais, investigação, tudo que tem a ver com o crime, até um pouco com o paranormal, você já sabe exatamente o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para o meu conteúdo chegar ao número máximo de pessoas possíveis e vamos para a história de hoje. Ronald Joseph Dominic nasceu em 9 de janeiro de 1964 em Tibito, Louisiana. Era uma cidade pequena, em cerca de 100 quilômetros de Nova Orleans. Ele foi o caçula de 6 filhos. Os pais eram trabalhadores braçais e de baixa renda, vivendo em um parque de trailers nos arredores da cidade. O Ronald, ele não teve uma infância muito extraordinária, nada muito fora do comum, mas naquela época ele poderia sim ter chamado a atenção e também ter tido alguns apelidos, porque ele era um garoto que ele não praticava esportes, não bebia, não usava drogas, ele cantava no coral da escola e isso naquela Louisiana conservadora dos anos 70 era motivo suficiente para ele ser chamado de gay e excluído de tudo. O que ninguém sabia é que o Ronald, ele realmente era homossexual, mas ele não ia admitir aquilo para ninguém de nenhuma forma. Quando ele se tornou adulto, ele tentou frequentemente a cena gay de Nova Orleans. Ele tentou se aproximar das pessoas, mas continuou sendo visto como um estranho, alguém com quem as pessoas não se sentiam confortáveis de estar. Ele tentou a faculdade, estudou ciências da computação e acabou abandonando no começo dos anos 80. Ele trabalhou em alguns empregos braçais e era demitido com frequência. Na maior parte da sua vida adulta, ele acabou morando com a sua mãe e com a sua irmã mais velha, e ele era do tipo que não chamava muito atenção, ele era um homem invisível. Em agosto de 1996, o Ronald acabou sendo preso. O incidente relatado foi que um jovem pulou pela janela da casa onde ele morava e gritou para os vizinhos que tinha sido violentado sexualmente por ele. Com testemunhas na cena, a polícia não pôde ignorar aquele fato e o Ronald foi preso. A fiança na época foi estipulada em $100.000 e como ele não tinha dinheiro para pagar aquele valor, ele acabou indo para a cadeia para aguardar o julgamento. E foi lá, segundo ele mesmo, ele acabou confessando que anos depois algo aconteceu com ele que o mudou por dentro. O Ronald afirmou que foi agredido sexualmente por outros detentos enquanto ele estava preso. Se aquilo é verdade ou não, não dá para confirmar, mas o que ele fez com isso, com aquele trauma que ele diz ter passado, foi uma decisão que condenou 23 pessoas à morte. Ele jurou que nunca mais voltaria para a cadeia e então chegou à conclusão mais sombria da sua vida, que se ele quisesse violentar outras pessoas, ele teria que acabar com a vida delas depois do ato. Em novembro daquele mesmo ano, a mesma vítima que falou que foi violentado por Ronald, ele não conseguiu ser encontrado. Como ele não conseguiu ser localizado, o caso foi arquivado e o Ronald saiu livre. Quando ele saiu da cadeia, ele estava convicto que ele tinha descoberto como se proteger da lei, e a única forma que ele achou de fazer isso é acabando com a vida das pessoas. Bom, para entender como Ronald acabou com a vida de 23 pessoas sem ser pego, você precisa entender quem ele era e quem ele escolhia, e por quê. O Ronald, ele não escolhia as vítimas por acidente, ele escolhia pessoas que a sociedade já havia descartado, sem teto, usuários de drogas, garotos de programa, homens que viviam na margem da sociedade, homens cujo desaparecimento não geraria nenhuma manchete, não geraria buscas e não geraria pressão. Ele sabia disso e usou isso
isso, usou essa falha na sociedade como estratégia para cometer todos os piores crimes possíveis. Para atrair os homens naquela época, ele tinha um arsenal de abordagens. Para quem precisava de dinheiro, ele oferecia dinheiro como troca de favores sexuais. Para quem estava na rua e numa noite fria, ele oferecia carona, cerveja, lugares para dormir em troca de favores sexuais. Para homens heterossexuais que precisavam de convencimento, ele mostrava fotos de mulheres atraentes e ele dizia que aquelas mulheres queriam ter relações com ele, que ela gostava de homens assim e que ia ser uma noite inesquecível. Tudo que aqueles homens precisavam fazer era ir até o trailer dele e uma vez lá dentro ele usava mais um modo de convencimento. Ele dizia que tinha medo de ser violentado sexualmente e que precisava que eles ficassem amarrados para que se sentisse mais seguro. E muitos concordavam com aquela história, porque confiavam nele, porque muitos precisavam de dinheiro, porque a história da mulher parecia boa demais para deixar passar, e dessa forma o Ronald conseguia convencer todos a fazer o que ele queria. Mas os homens acabavam amarrados e Ronald acabava os violentando. Depois de ele terminar todos os seus atos, ele apenas os estrangulava, com cintos de segurança, com cabos de extensão, com o que tivesse à mão. Então colocava o corpo na caçamba da caminhonete e dirigia até um lugar remoto, um canavieiro, uma vala, embaixo de um viaduto, qualquer lugar remoto para ele servia. E depois de descartar o corpo, ele voltava para casa. A primeira vítima de Ronald foi David Mashon, de 19 anos, em junho de 1997. Ele tinha ido a uma festa de aniversário de um familiar, saiu de lá e nunca mais voltou. O seu corpo foi encontrado em uma vala às margens de uma rodovia. A investigação não encontrou evidências e o caso acabou esfriando. Só que 5 meses depois, outro corpo foi encontrado, o de Gary Pierre, de 20 anos. Ele foi encontrado em dezembro de 1997. Sim, foi confirmado que ele foi violentado, estrangulado e descartado. 7 meses depois, Larry Hampson, de 38 anos, foi encontrado da mesma forma. Conforme as vítimas iam aparecendo, descobriu-se que o Ronald ele tinha um padrão de descanso entre os crimes. Meses em silêncio, depois ele voltava, atacava e descartava. Era como se ele estivesse esperando a urgência dele se acumular, a necessidade dele se acumular para ele então agir. Em outubro de 1998, Oliver LeBanks, de 29 anos, era um dos poucos casos que o Ronald deixou rastros. Na autópsia encontraram vestígios dos fluidos de Ronald dentro do corpo da vítima. Esse seria o DNA que anos depois ia derrubá-lo, mas infelizmente não aconteceu naquela época, porque em 1998 não havia nada para comparar. O material foi coletado, guardado e esquecido. Em outubro do mesmo ano, Joseph Brown, de 16 anos, acabou também sendo uma vítima, e um mês depois, Bruce Willis, de 18 anos, também foi mais uma vítima. O Ronald ele estava acelerando a sua operação, mas a polícia ainda não havia ligado todos os pontos, porque os corpos apareciam em lugares diferentes, porque em Louisiana, nos anos 90, um homem negro, pobre e com passagem pela polícia, morto em uma vala, era algo que não chamava a atenção e não era prioridade nacional na época. O detetive Dennis Thornton, da delegacia de Jefferson Parish, foi um dos primeiros a perceber esse padrão. Ele sabia que ele estava rastreando um assassino serial, mas ele enfrentava um problema que ninguém queria admitir em voz alta. A Louisiana estava dividida em paróquias, e essas paróquias, comparado ao Brasil, significa que a Louisiana estava dividida como se fossem nossos municípios hoje em dia. Cada paróquia, cada região tinha sua própria delegacia, seus próprios detetives e seus próprios arquivos, e os corpos apareciam em paróquias completamente diferentes. Então, do ponto de vista de cada delegacia, eram casos totalmente isolados, e não havia nenhuma conexão, sem força-tarefa, sem urgência, porque não havia ligação entre os casos. Além disso, havia algo que o detetive Thornton percebeu: se as vítimas fossem mulheres brancas de classe média, aquilo teria virado notícia nacional no segundo corpo. Mas como eram homens negros, pobres e muitas das vezes com fichas criminais, a polícia não dava devida importância. Até teve uma tentativa em que a imprensa local acabou oferecendo a história para a mídia nacional, e a resposta da mídia foi muito simples: não temos interesse. Enquanto isso, a polícia de Louisiana estava concentrada em outro assassino em série que atuava na mesma época, Derry Todd Lee, que matava mulheres que geravam manchetes, mulheres que geravam pressão política e mulheres cujos casos tinham recurso e atenção. Os corpos masculinos que apareciam nos canaviais continuavam esperando a atenção, continuavam esperando
fazendo que a mídia e a polícia concentrasse energia para resolver todos aqueles crimes. E nenhuma evidência de quem era aquele homem, por que ele cometia todos aqueles crimes e se um dia ele seria encontrado. O Ronald, ele seguia de emprego em emprego até que ele acabou trabalhando como entregador de pizza. Ele usava o trabalho para estudar a região, encontrar novos locais para descartar corpos e ele conseguiu um emprego ainda melhor. Ele foi leitor de hidrômetro. Nesse trabalho ele trabalhava sozinho e ninguém questionava para onde ele ia ou que horas que ele chegava e podia mapear cada canto remoto da região sem levantar qualquer suspeita. Enquanto isso, o detetive Thornton não desistia. Ele vasculhava registros policiais de outras paróquias, cruzava informações e tentava montar a força-tarefa. Mas a resposta, quando ele começava a investigar mais a fundo, era sempre a mesma. Não há recursos para investigar mortes de criminosos e viciados. E em 2002, o Ronald acabou mudando a sua tática. Ele acabou percebendo que a polícia estava mais concentrada na região de Bolts, que era onde ele costumava descartar os seus corpos. Então ele acabou mudando o trailer para a casa da sua irmã. Ele acabou ficando 2 anos sem tirar a vida de alguém, ou na verdade quase isso, porque quando ele voltou em 2002, foi com mais intensidade. A lista de pessoas que tinham suas vidas tiradas pela mão de Ronald continuava crescendo, até que em 2005 o furacão Katrina acabou destruindo o sul da Califórnia. 1.800 mortos, 125 bilhões de dólares em danos e a cidade inteira estava debaixo d'água. Com aquele furacão, a investigação acabou parando, mas o Ronald não. Em novembro de 2005, após o furacão, quando a polícia finalmente conseguiu voltar ao trabalho, eles decidiram tentar uma abordagem totalmente diferente. Foram falar com pessoas recém-saídas da prisão e a teoria era muito simples. O assassino escolhia as pessoas vulneráveis, com ficha suja e que talvez tivessem sido pessoas que foram abordadas por ele e tinham escapado. Com isso, com essa investigação mais profunda indo direto nas possíveis vítimas de Ronald, eles encontraram Rick Wallace. O Rick contou que ele estava andando pela rua quando um homem branco, baixo, acima do peso, dirigindo uma caminhonete preta, parou ao lado dele. O homem ofereceu uma cerveja, depois mostrou a foto de uma mulher atraente e disse que ela queria ter relações com aquele homem. O Rick topou na hora e quando chegou ao trailer, o homem começou a explicar que a mulher gostava de um tipo diferente de relação, que eles precisavam ser amarrados para satisfazer aquela mulher. O Rick olhou ao redor, achou aquilo tudo muito estranho, viu revistas adultas de gays espalhados pelo trailer e foi embora. Ele disse também que o homem não fez nada para deter a sua saída e o Rick lembrava exatamente onde ficava o trailer. Os detetives foram até lá, mas sem entrar no local ainda, eles vasculharam a caixa de correio e acabou retirando uma correspondência. O nome no envelope que eles encontraram era Ronald Dominic. Com isso, começou-se uma investigação muito mais complexa e concentrada nele. Eles acharam Ronald e pediram um DNA. O Ronald hesitou de início, mas então ele disse que não tinha nada a esconder e concedeu a amostra. Ele estava confiante porque ele usava proteção com as suas vítimas e acreditava que não havia deixado nada, nenhum vestígio em todos os corpos. O que ele não sabia é que preservativos às vezes falham e que em 2 corpos havia vestígios de sangue guardados há anos, esperando para serem descobertos. Quando o resultado do exame de DNA saiu, em 1º de dezembro de 2006, o Ronald Dominic foi preso em um abrigo de moradores de rua. Ele já sabia que ia ser preso e tinha saído do trailer para não causar problemas para a irmã. Quando Ronald chegou à delegacia, ele disse que queria cooperar e confessou 23 assassinatos nos primeiros 20 minutos de interrogatório. Ele detalhou como ele fez tudo e também tinha uma versão para cada morte. Quase sempre ele dizia que após o ato sexual, a vítima sempre tentava roubar e ele entrou em pânico com tudo aquilo e acabava sempre tirando a vida das suas vítimas. Mas a versão mais real e mais simples era a mais sombria. Ele escolhia homens que não seriam procurados, convencia-os a serem amarrados, acabava os violentando sexualmente e matava para não deixar nenhuma testemunha, porque havia aprendido em 1996 que testemunhas eram perigosas. Para evitar a pena de morte, o Ronald fez um acordo com os promotores e se declarou culpado de 8 das 23 mortes. Em 24 de setembro de 2008, ele foi condenado a 8 penas consecutivas de prisão perpétua sem direito a condicional. O FBI declarou que o caso de Ronald Dominic foi o caso de homicídio de serial mais significativo do país nas últimas 2 décadas, tanto em
número de vítimas quanto em duração. Hoje ele cumpre uma pena na penitenciária estadual de Louisiana, em Angola, e nunca mais vai sair. Bom, esse foi o caso do Ronald. Eu vou deixar passando os nomes das vítimas para vocês, porque ele fez isso por 10 anos, o mundo mal ficou sabendo, e não porque o Ronald que era um gênio do crime, na verdade era porque ele era invisível. E as suas vítimas também eram invisíveis, porque o Ronald ele tratava as suas vítimas como menos importantes e infelizmente a sociedade também tratava as suas vítimas assim. Ele sabia disso, de que as vítimas não tinham valor nenhum para a sociedade e explorou isso até a última gota. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.